4 mulheres são presas em uma ilha deserta com 40 homens que cometeram os piores crimes. Fala, gafanhotos! Beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E hoje eu vou te explicar um filme de ação e drama de 1973 chamado Ilha Terminal. Esse filme conta a história de um grupo de criminosos condenados à morte que são mandados a uma ilha remota para aplicarem as suas próprias regras de sobrevivência. O filme começa com algumas pessoas planejando um programa de TV sobre uma ilha remota que serviu de prisão para criminosos com sentenças de morte. Os habitantes assassinos não poderiam escapar da ilha e eles eram deixados na floresta para viver por conta própria. Eles praticamente não tinham contato com o mundo exterior, exceto quando um novo prisioneiro chegava ou quando a polícia entregava suplementos básicos. Na próxima cena, o pessoal da TV analisa os perfis dos habitantes da ilha, que vão desde assaltantes de banco, médicos, uma esposa infeliz e muitos outros. No dia seguinte, uma condenada chamada Carmen é enviada para a ilha, e enquanto ela está a caminho, ela vê 2 cadáveres. Ela parece muito chocada, mas consegue manter a calma e recolher alguns suprimentos para a sua sobrevivência. O Dr. Milford se aproxima dela, e embora ela esteja hesitante no começo, logo eles começam a conversar. A Carmen pergunta onde todos estão, e o Milford diz que estão atrás da colina. Em seguida, ela pede uma explicação sobre os cadáveres que viu anteriormente, mas ele não dá nenhuma resposta satisfatória para ela. Com isso, o Milford vai embora e a Carmen acaba adormecendo. No dia seguinte, a Carmen chega ao acampamento onde os outros habitantes a esperam. Ela logo percebe que há 2 pessoas no comando, o Bob e o Monk. O Monk então se aproxima e diz para ela não desobedecê-lo em nada. Nós também vemos que há outras mulheres no acampamento vivendo na mesma cabana. A Joy, a Lee e a Bunny, que é aparentemente muda. Na verdade, ela consegue falar, mas parou de fazer isso depois que ela matou seus pais. À noite, ela entra na cabana e fica bastante incomodada ao ver a Carmen dormindo, fazendo com que ela saia da cabana, mas imediatamente ela é colocada para dentro novamente pelos homens. Ela então pergunta para as meninas por que elas eram mantidas ali como porcos, e elas respondem que são consideradas propriedade dos homens e que precisavam satisfazer as suas necessidades sexuais. Elas também falam que se alguém desobedecer o Bob e o Monk e tentar se rebelar, ou elas eram abandonadas na floresta ou eram mortas. Havia um grupo de rebeldes vivendo em algum lugar da ilha, então a Carmen decide fugir, mas ela é alertada pelas mulheres que a situação com os rebeldes não era melhor do que com o Bob e com o Monk. No dia seguinte, a Carmen participa das tarefas e ela ajudará o campo e construir um armazém. O Bob e o Monk chegam e garantem que todos estejam trabalhando duro e dizem que irão punir todas que pareçam relaxadas. Na cena seguinte, a Joy percebe que as mãos da Carmen estão feridas, mas alguns homens não deixam o Dr. Milford tratá-la e a forçam a continuar o trabalho. À noite, elas precisam servir todos os homens, enquanto a Carmen, a Lee e a Joy têm que satisfazer todos os homens da ilha. A Bunny serve apenas o Bob, e embora elas estejam cansadas, elas ainda têm que servir o café da manhã para os homens. Uma briga começa entre 2 homens, só que o Bob os deixa lutar até que um deles seja morto, porque isso significava uma boca a menos para alimentar. Depois disso, eles descartam o cadáver jogando do penhasco e continuam seu dia. Na próxima cena, as mulheres estão lavando a roupa no rio e são vigiadas por 2 homens. Sem o conhecimento deles, um grupo de rebeldes liderados pelo AJ os observam e planejam sequestrar as mulheres. Depois disso, podemos ver que eles cumprem com sucesso a missão e matam os guardas. Os homens descobrem o corpo dos guardas e imaginam o quanto Bob irá ficar irritado com a situação. Enquanto isso, os rebeldes se reúnem ao redor da fogueira
e desfrutam de um banquete para celebrar a missão bem-sucedida de capturar as mulheres. Um deles, chamado Dylan, tenta se aproximar da Joy, mas ela rejeita porque está interessada em outro homem. No dia seguinte, os rebeldes se dividem em pequenos grupos, pois assim será mais difícil para o Bob e seus homens os pegarem. Ali encontra uma pedra perto do rio que contém nitrato de potássio, um ingrediente essencial para fazer pólvora e granadas, dando a ideia de um bom plano de ataque. A Carmen, por sua vez, encontra uma fruta venenosa e explica para o AJ que fervendo essa fruta, a substância dela pode deixar uma pessoa inconsciente por 10 segundos, e que ela ficou sabendo pela sua avó que era interessada em voodoo. A Carmen também pergunta para ele o motivo dele ter salvado as mulheres do Bob, e ele responde que isso o fez se sentir menos sozinho. Por outro lado, o Bob está muito nervoso por não ter conseguido encontrar os rebeldes, e o Monk não havia localizado eles. Enquanto estava praticando tiro com arco, a Joy descobre uma colmeia nas proximidades e tem a ideia de fazer uma pegadinha com o Dylan. Ela o chama para tomar banho no rio e quando ele se aproxima dela, ela esfrega mel em todo o seu corpo. Mais tarde, ela perturba uma colmeia próxima, fazendo com que as abelhas ataquem o Dylan e ela corra para o rio. Todos do grupo riem. De repente, os homens do Bob chegam e uma briga começa. Ambos os lados sofrem perdas, mas os rebeldes podem finalmente escapar depois de montarem uma armadilha que esfaqueia quem tropeçar na corda. A Carmen e um homem chamado Cornell parecem se aproximar um do outro e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, os rebeldes estão enterrando Kiki, um de seus amigos que morreram, e se preparam para um ataque a Bob. E com algumas instruções de Lee, os homens trituram pedras e coletam materiais para fazer granadas de mão. Na próxima cena, a Bunny sai para procurar água, enquanto para em uma cachoeira para beber a água que encontrou. Só que ela é abordada pelos homens do Bob, que a capturam. Ela luta com um deles, o ferindo. Ele deseja muito matá-la, mas os homens o lembram que o Bob disse que queria ela viva. Enquanto isso, o Bob está sabotando um rádio da polícia e descobre que a polícia irá levar suprimentos para eles no dia seguinte. O Bob então desenvolve um plano que envolve a Bunny. No dia seguinte, na praia, eles amarram a Bunny e batem nela. Em seguida, eles vão embora, a deixando como isca para a polícia. Enquanto isso, Ali e as outras mulheres estão observando tudo do alto do penhasco, e Ali resolve pedir ajuda. Os policiais então desembarcam e deixam os suplementos, mas quando está prestes a partir, eles não suportam ver a Bunny naquela situação e a libertam. Ao mesmo tempo, os homens do Bob aparecem por trás deles e os atacam, pegando suas armas. O Bob ordena que um dos seus homens, chamado Ray, proteja os suplementos na praia enquanto ele volta para o acampamento para buscar mais homens. Os rebeldes então fazem um plano para achar a Bunny e pegar os suplementos. Um deles nada e se esconde atrás de um bote da polícia, atirando em Ray e usando o veneno que a Carmen tinha mencionado antes. O cara cai inconsciente após 10 segundos, permitindo que os rebeldes pegassem o bote e os suplementos. Eles também levam alguns frascos contendo combustível, pois isso será útil para o próximo plano deles. Mais tarde, Milford encontra a Bunny e a consola. Ela diz que quer ir para casa, e essa é a primeira vez que ela fala em um longo tempo. A cena muda e o Bob e o Monk descobrem que o Ray está morto e entram em pânico. E agora eles sabem que os rebeldes são mais espertos e mais fortes, apesar de estarem em menor número. À noite, como de costume, os rebeldes passam a noite ao redor da fogueira, mas dessa vez contando histórias pessoais. Milford compartilha que matou seu paciente, mas foi porque ele o pediu. A família dele o culpou de assassinato. Ele então diz que se tiver a chance de ir para casa, ele não quer por causa dos traumas e que ele prefere ficar na ilha com os seus companheiros. Na manhã seguinte, os rebeldes vão até o acampamento, mas chegando lá, tudo está vazio e eles percebem que o Bob antecipou o ataque deles, mas mesmo assim
permanecem cautelosos. Joy e o Milford falam para Bunny esperar o sinal deles para jogar a granada e abrir os frascos de gasolina que queimará o esconderijo do Bob. Enquanto isso, Cornell e Lee fazem uma parede improvisada para testar se a granada iria funcionar, o que é um grande sucesso. Lentamente, os homens do Bob começam a sair dos seus esconderijos e uma batalha começa. Cornell é atingido por Bob, que está escondido com uma metralhadora. Lee joga uma granada em Monk para fazer ele parar de dar cobertura para o Bob, mas a Lee é baleada e ela não sobrevive. Por outro lado, o Monk sobrevive à explosão, embora sua perna esquerda esteja gravemente ferida. Ele rasteja até o esconderijo do Bob e bate na porta para deixá-lo entrar. Depois que quase todos os homens do Bob são mortos, Joy sinaliza para Bunny fazer o seu trabalho, mas ela apenas fica olhando fixamente para o campo de batalha. Um dos rebeldes corre para fazer o que a Bunny deveria ter feito, mas ele é baleado antes de conseguir. A Bunny também acaba sendo baleada no braço. Milford então segue em frente e consegue completar a missão e tira a Bunny do local. A gasolina percorre as tábuas de madeira e chega ao esconderijo do Bob. Ele acende o fogo que queima todo o esconderijo e o Bob sai de lá em chamas. E certamente ele acaba morrendo. Os olhos do Monk ficam gravemente feridos e ele não consegue mais enxergar. O AJ, a Carmen e os outros sobreviventes sentem pena dele e o deixam viver. Algum tempo depois, o Monk agora está vivendo com os rebeldes e a Bunny está o ajudando com a sua visão. Depois de colocar o Monk sentado perto do fogo, a Bunny vai até o Milford e o leva à praia onde a polícia está chegando. Os policiais então dizem que o Milford terá que voltar porque tem um outro julgamento o esperando, sem reconhecer que na verdade ele era o homem que eles estavam procurando. O Milford responde para os policiais que o homem que eles estavam procurando estava morto. Então ele vira para Bunny e fala que prefere continuar na ilha do que enfrentar um outro julgamento. Depois disso, a polícia traz uma outra detenta chamada Dana, que o Milford e a Bunny acabam acolhendo. E com essa última cena, o filme termina. E aí, o que você achou do filme? O que você achou do resumo? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!